Olá, tudo bem? Olha, o nosso bate-papo de hoje está em cima de uma pergunta. Quem é Jesus para você? Parece que é uma pergunta meio lógica, né? Poxa, quem é Jesus para mim? Claro, é óbvio, mas para algumas pessoas pode não ser tão óbvio assim, né? Vamos lá, mas de repente você escutaria várias respostas como Jesus é Jesus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Senhor, Jesus é perdão, é graça, é misericórdia, Jesus é um cara legal, Jesus, poxa, Jesus, né? Perguntar quem é Jesus, Jesus é aquele que veio, aquele que virá, Jesus, poxa, Jesus é a minha direção, Jesus é meu alvo, então teríamos várias respostas a respeito de Jesus, o Jesus da Bíblia, né? Não aquele Jesus que você conhece, né? Eu conheço um amigo aí que o sobrenome dele é Jesus, mas aí a gente está falando de Jesus da Bíblia. Quem é Jesus para você? Alguns poderiam responder, Jesus, a Bíblia não existe, poxa. Jesus é uma pessoa qualquer, ou um profeta. Alguns poderiam dizer assim, dessa forma, mas você, quem é Jesus para você? Eu queria que você agora pensasse nisso. De fato, quem é Jesus para você? Refletisse quem é Jesus para você. Olha, antes de continuarmos, queria te pedir, curta aí o canal, tá bom? Se inscreva se você não se inscreveu, compartilhe, dê um comentário, chame uma amiga para participar. Isso é importante para o canal e também tenho certeza que várias mulheres serão abençoadas com essa mensagem. Nós poderíamos também fazer uma outra pergunta. O que você faz com esse Jesus que você respondeu? O que você faz? O que ele de fato representa para você no seu dia a dia, no que você faz? De repente ficaria mais interessante a pergunta, não? E a outra questão que eu queria ponderar é o seguinte, né? Quando eu pergunto quem é Jesus para você, não é simplesmente o que você entende de Jesus, mas o que ele é de fato para você. Ou seja, quem é Jesus para você. Eu não quero entrar num lado teológico da coisa, mas eu queria ler com você lá, né, Mateus 16, a partir do versículo 13. Ele vai dizendo assim, olha, esse livro, né, esses versículos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Inclusive tem uma música da Nívia Soares que eu amo de paixão por essa música, amo, é linda demais, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É linda a canção da Nívia. Mas aí olha que legal, olha como continua. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Nós poderíamos entrar, né, numa questão teológica, né? Como que se escreve de fato a palavra, quer dizer Messias, aquele que a promessa de Deus. Então esse Cristo aí que se refere não é qualquer Cristo, até porque na época de Jesus, né, os historiadores contam, né, que haviam muitas pessoas com o nome de Jesus. Mas Jesus, esse Jesus aí, ele não era apenas um profeta, ele era o Messias, a promessa de Deus, que todo o Velho Testamento lá falava, né? Eu não sei se você crê na Bíblia, como eu creio na Bíblia. A Bíblia, para mim, é minha fonte de vida. Como
uma música da Lobinha que fala: tua palavra é o meu alimento. Então a palavra de Deus, eu busco que ela seja de fato o meu alimento todos os dias. E é assim que faz toda a diferença na pergunta que eu fiz: quem é Jesus para você? Porque muitas das vezes a gente pode até responder rapidamente quem é Jesus, né? Ele é o Messias, ele é o Senhor, mas quem é para você de fato? O que você faz com esse Jesus que você entende que ele é? Sabe? O que você faz com ele? Você crê de fato nesse Jesus, sabe? Mas como eu estava falando lá, o Velho Testamento, ele, como a palavra é o meu alimento, então eu creio nela. Se a gente olha o Velho Testamento, nós vamos ver Deus falando sobre Jesus, porque o homem se corrompeu com o pecado, e por causa do pecado veio a morte, por causa do pecado veio a tristeza, o sofrimento. É o pecado que traz tudo isso, né? Porque nós escolhemos pecar. E desde que Adão e Eva pecaram, a palavra de Deus diz que todos nós fomos concebidos em pecado. Então a única forma de nós sairmos de uma vida de pecado é através de Jesus, né? Antes, no Velho Testamento, a gente via aquela questão muito do sacrifício, né? Você pecou, então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Mas em todo momento Deus apresentava o Messias, que viria o Messias. E quando o Messias veio, muitos não creram. Achavam que ele era um profeta qualquer, pensavam que ele era o próprio João Batista, né? Por isso que Jesus fala lá para Simão Pedro: quem te revelou foi o meu Pai, né? Porque por nós mesmos, não conseguiríamos ter essa revelação, né? Não tem aquela pessoa que você ora para que crê em Jesus, para que entregue sua vida a Jesus. Não sei se você é uma evangelista, sai pregando, falando do amor de Cristo, né? Falando que Jesus é salvação, que Jesus é amor, não sei. Se você sair, às vezes parece que as pessoas não entendem, não entram, né? Às vezes somos rejeitadas, às vezes a gente fica assim: puxa vida, como a pessoa sofre, não consegue enxergar, né? A palavra diz que a gente precisa fazer, mas quem convence o homem do pecado, do juízo, né, e da morte é o Espírito Santo. Por isso nós precisamos contar com o Espírito Santo. Nós precisamos orar ao Pai, pedir a presença do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo atue na vida daquela pessoa, para que todo coração de pedra seja quebrado. Em nome de Jesus, nós precisamos disso. É algo muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas pegam uma palavra fora, totalmente fora, ou só utilizam uma palavra, só utilizam um versículo, não pega o contexto, não pega a história, elimina parte, usa só uma, de repente aquilo que interessa a ela. Mas a Bíblia é uma junção, ela é um conjunto. Uma coisa não elimina a outra coisa, uma verdade não elimina a outra verdade. Por isso que a gente fica aí cheio de interpretações, né? Pessoas que vão julgando segundo a sua ótica. Então é necessário a gente pedir o Espírito Santo para que ele nos revele o que a palavra quer falar sobre aquilo, porque a palavra de Deus não é religiosa, ela é libertação para nossas vidas. Ela traz refrigério para a nossa alma, né? É verdade que a gente não vai ter resposta para tudo, não vai ter. A própria palavra fala assim: olha, tu não sabes o que passas agora, compreendê-lo-ás depois. Tem coisas que a gente não entende, meu Deus, por que eu estou passando isso, por que eu tenho que ver isso? Mas a própria Bíblia nos responde. Tem coisas que a gente não sabe agora, vamos entender depois. É difícil, nós somos seres humanos dotados nós temos corpo, alma e espírito. A nossa alma, somos dotados de sentimentos, de vontades, de desejos. Nós somos seres humanos, Deus nos criou assim. Mas como que devemos sujeitar o nosso corpo, a nossa alma, ao Espírito? Porque o Espírito Santo, ele atua
atua, Ele quer atuar em nós. Então, precisamos do Espírito Santo para tudo. Eu creio que quando a palavra diz não viver na carne, mas viver no Espírito, e depois fala ali sobre como é viver na carne, como que é viver no Espírito, né? Os frutos da carne, os frutos do Espírito. Se a gente vai pegando aquilo ali, você vai vendo que Deus, Ele sempre quer atuar, sabe, no nosso espírito. Então, quando você lê a Bíblia, quando você lê a verdade de Cristo, os princípios de Cristo, pede ao Espírito Santo para que atue em você. Não vá na razão, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, se você vê uma verdade, não vai eliminar a outra, porque é isso que eu estou falando. Entendeu? Então as pessoas, às vezes, nós seres humanos, às vezes fazemos isso, não buscamos de fato essa junção da palavra, essa junção. Tem gente que fala assim, o Velho Testamento não serve mais. Não é que não. Poxa, você vai ver lá Provérbios, que nos ensina a ter sabedoria, que fala como que é uma pessoa sábia. Então eu vou eliminar o Velho Testamento. Não é assim. O que mudou é o seguinte, a lei, não viveis mais pela lei, mas pela graça. E depois aí você vai vendo, depois na própria Bíblia, uma discussão se é melhor viver na lei, se é melhor viver na graça. Porque a gente quer saber sempre de tudo, a gente quer resposta para tudo, sabe? Mas o que eu acredito que é importante é nos apegarmos, né, às verdades, não é a verdade simplesmente, né, de Cristo, porque a Bíblia ela é a verdade, mas você lendo a Bíblia você vai ver várias verdades sobre Cristo. Quem é Cristo? Então, quando você se fala a resposta de Jesus é o Messias, aquele que Deus disse que viria, que o Velho Testamento falou, não vai ter mais agora o sacrifício, porque é necessário um sacrifício, e esse sacrifício se fez, né? Que foi Jesus, se cumpriu. E mesmo naquela época muitos tiveram dúvidas, né? Principalmente aqueles que eram dotados na razão, né? Que eram presos às suas razões, aquilo é assim, é assado, né? Porque o próprio Deus não falou com ele diretamente. De repente pode até ser isso, sabe? Não sei se você também está esperando isso, que o próprio Deus se manifeste para você, venha. Deus até pode fazer isso, Ele pode. Mas a questão é a seguinte, quem creu na palavra? Quem creu na palavra? Sabe? Você crê na palavra, você crê quem é Jesus de fato, você crê na palavra de Deus de fato, que o Messias ele veio, que a promessa de Deus veio, que ele se fez carne, não se usurpou sendo Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo, né? Cumpriu toda a palavra de Deus, não pecou. Por isso, quando ele morreu, ele ressuscitou, porque a morte não encontrou pecado em Jesus, não encontrou pecado em Jesus. E Jesus, ele tomou a chave da morte e ressuscitou, nos garantindo a salvação, um verdadeiro sacrifício. O verdadeiro sacrifício foi Jesus. Você crê nesse Jesus? E o que fazer com esse Jesus? Quem é esse Jesus para você? Esse Jesus é aquele que eu preciso imitar. É verdade que nem sempre eu consigo, mas eu tento todos os dias da minha vida. Eu estou atenta aos conselhos, eu estou atenta aos meus irmãos em Cristo, aqueles que eu congrego, aqueles que eu considero, sabe? É onde eu estou falando, uma palavra não elimina a outra, é uma junção. Não adianta eu cumprir uma parte e não cumprir a outra. Eu preciso cumprir a palavra de Deus, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso meditar na palavra de Deus, eu preciso ter comunhão com o próprio Deus, eu preciso orar. Sabe, porque orar é diferente de ter comunhão. Se você parar para pensar, mas eu oro, eu falo com Deus, legal, bacana. Você tem comunhão com Ele, você medita na palavra dEle, você só depende das mensagens de outras pessoas, ou você tem o seu tempo, o seu momento. Até onde você quer ir com esse Jesus? Até onde você quer ir com esse Jesus? Depende de nós, depende, sabe? Se vamos crer no Messias, se vamos não crer, ou se vamos dizer que cremos, mas vamos viver uma forma totalmente diferente.
sabe? Eu tinha uma dificuldade de falar que eu sou religiosa, né? Para não entrar numa caixinha de religiosidade. Eu sou religiosa, sim, porque eu creio em Jesus. Eu não sou religiosa da hipocrisia da religiosidade, mas eu creio em algo. Eu sou uma cristã, eu creio em algo, eu creio em Jesus, o Jesus da Bíblia. E é onde eu creio que uma coisa não elimina a outra coisa. Jesus é o Messias, aquele que veio como sacrifício vivo mudar a minha história, me dá esperança, porque ele disse que aquele que crê, né, que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessa ele como Senhor, como dono da sua vida, será salvo. Parou por aí? Não, porque ter Jesus como Senhor são muitas coisas na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia, né? Existe uma música que fala que viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor. Cara, eu gostava de cantar essa música, comecei a pensar nessa música, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Sabe o que é viver e não ter a vergonha de ser feliz? É viver da forma que você quer, né? E o ser humano, ele quer viver da forma que ele quer, mas tudo na nossa vida tem consequências. O que nós plantamos, nós semeamos. Vamos lá. Você é um glutão. Come. O que vai acontecer com você? Você pode até não ficar gordão por causa da sua genética, mas você pode contrair várias doenças. Se você bebe pra caramba, né? Seja refrigerante, seja cerveja, você é um beberrão. Quais as consequências você pode trazer para você? Quais as consequências? Você é um inconsequente, sai falando que dá na telha. Quais as consequências você pode ter por não ser cuidadoso, por não ser diligente? Olha, ainda é cedo, mas a rua tá bem barulhenta. Mas não vamos perder o foco, sabe? Então, o que eu estava falando das nossas consequências, das nossas escolhas, sabe? A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não useis a liberdade como libertinagem. Não devemos ser libertinos. Não devemos ser libertinos. Nós precisamos ponderar. Nem tudo que vem na cabeça nós devemos falar. Ireis e não pequeis. O que é irá e não se pecar? O que é, gente? De fato, irá não se pecar e não pecar. Como é que é isso? Sabe? Como que a gente vive isso? Precisamos ser prudentes, precisamos ser diligentes, diz a palavra, precisamos ser espelho, precisamos ser modelos, como a palavra de Deus fala. Então é viver por aí, inconsequentes? Não é dessa forma que Jesus nos chamou para viver. Não é, o próprio Deus podia ter desistido de nós, podia ter desistido da humanidade. Mas Ele é Deus, pô, Ele é poderoso. Ele é poderoso e Ele nos deu livre-arbítrio para escolhermos o que a gente quer. Então, calma aí. Quem é Jesus para você? É aquele que você simplesmente fica maravilhado? Jesus, ou é aquele que você quer botar em prática na sua vida, que é difícil pra caramba, mas não é impossível, porque Ele é a nossa força. Ele é a nossa força, Ele nos dá força, Ele nos renova, é Ele que nos capacita. E aí a gente entra com a nossa fé, onde muitos não entendem a nossa fé. Como é que pode? Essa pessoa é louca. Mas o Evangelho do Reino é loucura. É loucura. Ele não é libertino. Não é. Ele é verdadeiro, Ele é santo, é amável. Jesus, Ele é santo, Ele é amável, Ele pensa no próximo. Ele pensa... Agora, claro, Jesus, Ele poderia ter feito de todos os pobres ricos, se a pobreza é um problema na sua vida. Ele poderia ter vindo e curado todo mundo. Olha, mas eu quero te dizer, Ele nos deu livre-arbítrio. Ele nos deu livre-arbítrio. Digno é o salário do trabalhador. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar para ter o nosso dinheiro. Mas tem gente que já nasceu no berço de ouro. E aí? Deus sabe de todas as coisas. Nenhum tipo de situação acontece na nossa vida que a gente não consiga suportar, porque Ele dá a medida certa para cada um de nós. Ele te conhece
mais do que você mesmo. Ele te conhece mais do que você mesmo. Então, creia nessa verdade, queira viver Jesus de fato, não simplesmente dizer que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é amor, que Ele é cura. Creia nessas verdades, busque essa verdade. E se aquilo que você busca não acontecer, não deixe de crer. Sabe por quê? Porque tem coisas que a gente não vai compreender. Hoje, mais um dia, nos será revelado. Um dia nos será revelado. E eu queria te animar, querida, a você ter convicção de quem é Jesus para você. E eu posso te dizer quem é Jesus para mim. Jesus para mim é o Messias, é o Filho de Deus, é o meu Senhor. Aquele que eu quero viver todos os dias da minha vida, que nem sempre eu consigo, é verdade. Mas eu o louvo porque Ele é um advogado que intercede por mim. E isso não justifica eu permanecer no erro, sabe? Porque Ele me deu um caminho para arrependimento, Ele me deu um caminho de humildade, humilhação, de rendição. Ele me deu o caminho. Mas Ele disse que esse caminho é um caminho tremendo. É um caminho de vitória, é um caminho de paz, é um caminho de alegria. É isso que Ele me diz todos os dias, que vale a pena dar a outra face, que vale a pena sofrer humilhação. Ele me diz que vale a pena morrer para a minha carne, morrer para as minhas vontades. E eu vou te falar, esses longos os anos aí, 20 e poucos anos andando com Cristo, buscando andar com Cristo, porque até o dia da minha morte vai ser uma busca. E eu oro a Deus para que eu jamais olhe para trás, para que meus pés estejam firmados na rocha que é Cristo. Essa é a minha oração todos os dias da minha vida, que Ele me ajude, que nada venha ofuscar o brilho de Cristo em mim, que os meus olhos não venham se perder com outras coisas, com outras novidades que vêm, né, com desejos carnais. Essa é a minha oração, para que Deus me guarde e Deus já me guardar, que tem me ajudado, porque eu busco Ele para isso, porque eu quero isso, eu creio nessas verdades, eu creio na verdade de Cristo, eu creio que Deus, o propósito eterno de Deus é ter uma família com muitos filhos à imagem e semelhança de Jesus, ou seja, nós precisamos buscar nos parecer com Cristo em tudo, nas atitudes. É impossível, aos nossos olhos é impossível, mas com Cristo nós podemos todas as coisas. Amém? Se você ainda não curtiu aí o nosso bate-papo, curta, compartilhe. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa um comentário e a gente segue aí com os nossos bate-papos. Um grande beijo, até o próximo bate-papo.